Eu quero convidar você agora para fazer uma reflexão muito importante, que está na hora da gente abrir os olhos e enxergar esse conceito. O que acontece? O que diferencia os seres humanos dos animais é que nós, seres humanos, temos raciocínio e nós podemos entender as coisas. Os animais não podem entender nada. Os animais podem ser ensinados a ter um determinado comportamento através do medo da punição ou através da esperança na recompensa, porque os animais não entendem nada. Nós, seres humanos, como podemos entender as coisas, a gente pode tomar atitudes e ter um comportamento não baseado no medo da punição e na esperança da recompensa, mas a gente pode sim entender um sistema e ter um comportamento lógico, racional, porque nós entendemos como as coisas funcionam. Então a gente pode tomar atitudes e adquirir comportamentos não por medo da punição, não por esperança na recompensa, mas porque a gente pode entender o sistema e nós temos um raciocínio lógico. E porque nós temos um raciocínio lógico, podemos entender um sistema, nós também podemos modificar um sistema. Mas agora se ligue no papinho, na mentira, na conversinha fiada, se ligue no engana-trouxa. A gente aprende na escola, vê na televisão e escuta os amigos falando, né, que a gente vive num sistema democrático, numa democracia de representatividade, onde o povo, onde as pessoas que trabalham, que plantam, que ensinam, onde as pessoas elegem seus representantes e esses representantes eleitos defendem os interesses e governam a nação conforme os interesses da maioria da população, certo? Não, errado. Essa é uma mentira que nos contam para nos convencer de que o sistema que está aí para nos servir, mas é mentira. O sistema que está aí é para nós servirmos a uma elite, uma classezinha de gente que não trabalha, que nunca bateu um prego, que é inútil e que não ganhou, não tem mérito algum nas riquezas e nos benefícios e na posição que ocupa na sociedade. É uma classezinha parasita de herdeiros que herdaram a sua posição de seus antepassados. Acontece que está na hora da gente enxergar o seguinte: esse negócio da gente eleger um representante, a gente elege o prefeito, a gente elege o vereador, a gente elege o deputado, e um pior que o outro, cara. Um pior que o outro, o Brasil não vai para frente, não só o Brasil, mas a sociedade não evolui, a sociedade não melhora, cada vez mais as riquezas se concentram na mão de poucas pessoas e a maioria da população vota e a gente tenta votar o melhor que pode, a gente vota no sargento, a gente vota no coronel, a gente vota no pastor, a gente vota em todo quanto é tipo de personagem e a situação só piora e piora e piora e piora. Por quê? Porque esse sistema não está certo, esse sistema foi feito para não funcionar e para ser facilmente manipulado por quem tem muita grana, que não foi conquistada. Grana que foi herdada de antepassados corruptos, de antepassados que roubaram a fortuna, grilando terra, roubando terra de índio, roubando o benefício de pobre. Então o que acontece é que a gente fica sempre entre a cruz e a espada. Ou a gente tem nossa democracia de representatividade, aleluia, ou a gente tem ditadura, porque os seres humanos não são capazes de inventar nenhum sistema diferente. Não, é porque a gente é ensinado a não pensar, a não entender a maneira com que a nossa democracia funciona, não entender o que realmente uma ditadura era, e a gente fica limitado nesses dois tipos de modelo social. Mas a gente tem muitas outras opções. Se você se libertar dessa caixa, se você sair desse pensamento limitado, a gente pode se organizar de várias maneiras diferentes e existem milhões de maneiras possíveis da gente se organizar como sociedade de uma maneira muito mais eficiente e melhor para a maioria das pessoas. Para a gente começar a se libertar dessa escravidão, é necessário que a gente comece a entender como o sistema funciona. Tem uma frase muito famosa que o pessoal da direita fala, que foi dita pela ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, que ela falava assim, com a mão no peito, assim, muito séria: não existe dinheiro de nenhum governo, a não ser o dinheiro dos pagadores de impostos. E sério, nenhum governo tem dinheiro além do dinheiro que o governo arrecada através de impostos que cobra da sua população.
Então não existe nenhum dinheiro de nenhum governo, a não ser o dinheiro que os governos cobram da população em forma de impostos. E existem duas maneiras que os governos cobram impostos da população. Primeira maneira mais comum no mundo inteiro e principalmente no Brasil é imposto sobre consumo. O governo coloca imposto dentro do preço das coisas que a população compra no mercado. Então, parte do preço de tudo que a população compra no mercado é imposto que vai para o governo. E qual é o problema? Se a população paga imposto sobre o consumo, ou se a população paga imposto embutido dentro do preço das coisas que compra no mercado, o governo recebe o dinheiro, não sabe quem foi que pagou, ou quem pagou o imposto não é prestado conta o que vai ser feito do dinheiro, porque até mesmo quem pagou o imposto nem sabe quanto é que foi que pagou de verdade, e o governo, quando recebe, não sabe quem foi que pagou, também não tem como montar um esquema para devolver esse dinheiro desse imposto de volta à pessoa que pagou o imposto. Então, imposto sobre consumo é a maneira mais eficiente do governo roubar o dinheiro, de pegar, embolsando o dinheiro das pessoas e não prestar conta. Por quê? Porque ninguém sabe quanto foi que pagou de imposto e o governo também não tem nem como saber quem foi que pagou. E a segunda maneira, que é muito comum na Europa, na China, nos comunistas, cobram também imposto assim, é imposto sobre a renda das pessoas. Então, na Europa, o imposto se baseia principalmente na renda das pessoas. E qual é o problema do imposto da renda nas pessoas? É que quando uma pessoa paga seu imposto na sua renda, a pessoa tem nome e a pessoa tem endereço. Então, a pessoa, além de saber o quanto foi que ela pagou, porque o imposto está na sua renda, ela vê no seu contra-cheque qual é o valor que ela está destinando ao governo em forma de imposto, o governo também sabe o nome, o endereço e quanto de imposto cada pessoa pagou. Gente do céu, com todo respeito, eu vou repetir essa informação porque a gente tinha que aprender na escola, a gente precisa enxergar isso daqui. Imposto sobre consumo, imposto embutido dentro das coisas que as pessoas compram no mercado, faz com que o pobre pague mais imposto do que o rico. Por quê? Porque o pobre é pobre porque ele gasta todo o dinheiro que ele ganha comprando coisa. E se o imposto está embutido nas coisas que as pessoas compram, o pobre paga imposto sobre todo o seu dinheiro. O rico que não gasta todo o dinheiro que ganha, que consegue guardar dinheiro, o dinheiro que o rico guarda não paga imposto. Então esse sistema faz com que o rico pague menos imposto do que o pobre com relação ao dinheiro que ganha. E você vê como os caras são safados, espertos, cheios de malandragem. Os caras já botam ali, não, para dificultar para ninguém entender do assunto, vamos colocar dentro do preço que as pessoas compram no mercado, vamos colocar um imposto chamado ICMS, 19%, vamos botar mais 7,5% de COFINS, vamos botar mais 5% de ISS, vamos botar mais IOF, e tome mais 15% de IPI, e inventa um monte de nome, um monte de coisa, para as pessoas realmente não entenderem nem querer saber do negócio. Mas no final das contas, o pobre está pagando metade do valor das coisas que eles compram em imposto para o governo. Enquanto o rico paga imposto sobre as coisas que eles compram também, mas a maior parte do dinheiro do rico, ele não gasta. Então, se ele não gasta, ele não paga imposto. Então, faz com que os pobres paguem imposto. O rico paga um pouquinho de imposto, mas que a maior parte do seu dinheiro fique imune e isento de imposto. Por quê? Porque ele guarda o dinheiro. Isso é imposto sobre consumo. Isso é um crime. Isso é um bem bolado do Satanás para roubar os pobres e poupar os ricos de pagar imposto. Por quê? Porque nossos representantes, nossos deputados e senadores são ricos. Agora, coragem, meu amigo, coragem, minha amiga, coragem, vamos usar a nossa imaginação, vamos só imaginar sem compromisso, não é pecado, não vai fazer mal, só imagine. Imagine se, ao invés de cobrar imposto sobre o consumo, a gente zerasse, nada mais vai ter imposto sobre consumo. Imposto sobre consumo é zero, elimina, não tem mais imposto sobre consumo. O que aconteceria? Todos os preços cairiam pela metade, porque a metade do preço das coisas é imposto que vai para o governo. Se a gente zera imposto no consumo, ninguém mais vai pagar imposto sobre consumo de nada. Não tem mais imposto sobre consumo de nenhuma coisa, nem cigarro, nem nada. Quer fumar, foda-se. Quer beber, foda-se. Não tem mais imposto sobre consumo. Se a gente não tivesse imposto sobre consumo, as coisas cairiam, o preço das coisas cairia pela metade, certo? Beleza? Isso é facinho de imaginar. Porque
porque metade do preço das coisas é só imposto. E se ao invés de cobrar imposto no consumo, cobrasse imposto sobre a renda de todas as pessoas, é claro que vai vir aquele cara que vai falar, coitadinha da mamãe que trabalha e recebe o Bolsa Família. Oh, meu Deus, vai pagar imposto. Tadinha da mamãe. Cara, se a mamãe que recebe Bolsa Família paga 50% das coisas que ela paga, compra no mercado, vai tudo para o governo em forma de imposto. Se ela pagar 20%, menos da metade de imposto sobre a sua renda, o governo sabe o nome, sabe o endereço da mamãe, coitadinha, que recebe o Bolsa Família e que estaria pagando imposto sobre a renda. Esse negócio, tem que tirar o imposto do pobre, é mentira. O Lula está isentando os pobres de pagar imposto, que os pobres que recebem até 5 mil. Conversa, fiado, o imposto está no consumo. O imposto grande, a maior parte do imposto é sobre o consumo das pessoas. As pessoas que gastam dinheiro comprando é que pagam imposto. Então, vamos enxergar, a gente pode imaginar, só imagina, vou botar a imaginação, se a gente tirar o imposto sobre o consumo de tudo e colocar apenas imposto sobre a renda de todas as pessoas, inclusive os coitadinhos que recebem Bolsa Família, vão pagar imposto na renda. Por quê? Porque fazem parte da sociedade e precisam contribuir com a sociedade igual. O rico também precisa contribuir. Claro que o rico com um percentual muito maior, porque o rico só é rico porque vive em sociedade e consegue tirar proveito da comunidade. É por isso que uma pessoa é rica, porque consegue tirar proveito da comunidade onde vive. É só por isso que uma pessoa é rica. Então, se a gente tirasse o imposto sobre o consumo e colocasse imposto sobre a renda de todas as pessoas, o governo saberia quem foi que pagou o imposto, quanto foi que pagou o imposto e o endereço de quem pagou o imposto. E assim o governo pode devolver o imposto de uma forma justa a quem realmente pagou o imposto. E o mais importante, cara, a gente não precisa de vereador, a gente não precisa de deputado, a gente não precisa de senador para administrar o nosso dinheiro. A gente não precisa de um deputado para pegar a verba parlamentar e representar você e levar dinheiro para município nenhum. Se o governo souber quem foi que pagou o imposto e tiver obrigação de devolver parte do imposto de quem pagou o imposto, faça a conta. Imagine só na quadra onde você mora, quanto de dinheiro de imposto só as pessoas que moram na mesma quadra que você pagam. Imagine se você pudesse administrar e decidir a maneira com que parte do dinheiro que as pessoas da sua quadra pagaram imposto vai ser administrado. A gente não precisa de deputado, a gente não precisa de senador, esses caras não nos representam, a gente não precisa desse sistema. A gente pode fazer um sistema diferente, onde o imposto não é cobrado no consumo das pessoas, e sim na renda das pessoas, para que o governo tenha condições de saber o nome, endereço e a quantidade de imposto que foi pago pelas pessoas, para que as pessoas possam por si mesmas administrar o dinheiro que elas pagaram em impostos. Imagine, só imagine isso. Esse vídeo eu fiz a última vez que eu fui para o Brasil. Essas imagens são as imagens do avião chegando no Brasil. Preste atenção na quantidade de favelas em comparação à quantidade de prédios. Lembre-se de que os impostos no Brasil recaem principalmente sobre o consumo das pessoas, fazendo com que as pessoas de baixa renda paguem muito mais impostos do que as pessoas de alta renda. E veja a quantidade de favelas sem saneamento básico, a quantidade de pessoas que não têm acesso à educação de qualidade, a quantidade de pessoas que estão sujeitas a uma segurança precária, pessoas que têm que se sujeitar a viver com medo, que têm que ir trabalhar com medo, voltar do trabalho com medo. Por quê? Porque a contribuição que elas fazem com o seu trabalho para a sociedade, a contribuição que essas pessoas fazem pagando imposto para o governo é simplesmente desviada por parasitas que não têm vergonha, por herdeiros que herdaram a fortuna e a posição na sociedade a qual ocupam. Preste atenção, gente. Está na hora de nos livrarmos dos parasitas.
Vamos embora.